Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos corrigir o simulado da OAB que vocês realizaram, as questões de direito processual penal. Vou compartilhar aqui a tela, onde eu coloquei as questões e as respectivas respostas. Então, vamos lá. A primeira questão que caiu foi a questão 59. Então, vamos ler e aí vamos responder, né? Então, o juiz da primeira vara criminal da comarca de Açores deu provimento à imputação criminal feita pelo Ministério Público em face de Antônio a respeito do crime de assédio sexual. Durante a dosimetria da pena, o juiz foi omisso em relação à tese de defesa que pedia o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Um dia após a intimação do réu sobre a condenação, buscando corrigir o erro judiciário consistente na omissão da sentença condenatória, a defesa deverá opor. Então, vamos lá. Sempre que a gente tiver a palavra omissão, obscuridade, contradição, a gente sempre tende a ir para os embargos de declaração, né? Que é um recurso, não é um recurso, né? É um recurso que visa esclarecer esses pontos contraditórios, omissos, então a gente sempre vai para os embargos de declaração. Mas vamos analisar por que as outras questões não. Primeiro, revisão criminal. A revisão criminal, ela é uma ação que visa corrigir erros cometidos durante um processo penal. Só que o que ela visa? Ela visa também rever uma sentença condenatória. Só que é uma sentença condenatória transitada em julgado. Aqui, ó, ele acabou de ser intimado, um dia após a intimação. Então, ainda não houve o trânsito em julgado, por isso que não pode ser a revisão criminal. Segundo, embargos infringentes ou de nulidade. Os embargos infringentes, eles são um recurso que eles são interpostos quando a decisão da segunda instância não é unânime e é desfavorável ao réu. Então, já da segunda instância. Aqui a gente está na primeira instância ainda. Letra C. Agravo em execução. Gente, nem é uma execução ainda está no processo de conhecimento, né? Então, por isso que não seriam as outras opções. Acredito que essa questão seja uma das mais fáceis, né? E que a gente também sempre tende a comparar muito com o processo civil. E no processo civil a gente sabe que os embargos de declaração são interpostos, né, para sanar essas omissões, obscuridades, certo? Então, próxima questão. Questão 60. Essa daqui exigia um pouco mais de conhecimento, né? Então, vamos lá. Mateus foi pronunciado pelo crime de aborto praticado sem consentimento da gestante e, após o julgamento na sessão perante o Tribunal do Júri, os jurados foram encaminhados para a sala especial para responder aos quesitos elaborados pelo juiz-presidente. A respeito da ordem de formulação dos quesitos a serem respondidos pelos jurados, aponte a alternativa correta em relação ao quesito absolutório. Então, o que acontece? Né? Ali no Tribunal do Júri. Estão expostos aos jurados tudo, né? Fala, a acusação, a defesa, e aí eles vão para umas salas separadas, e lá eles têm perguntas que eles respondem com sim ou não, né? Que são os quesitos. Então, qual que é o primeiro quesito? Se o crime ocorreu. Então, todos os jurados, né, vão lá e votam sim ou não. Se, né, a maioria foi sim, a gente passa para o segundo quesito, que se o autor, o réu, né, ele é ou o autor ou participante do crime. Se a maioria for sim, passa para o terceiro quesito, que é o quê? Se ele deve ser absolvido. Então, esses são os 3 quesitos. Então, seria no terceiro a questão da absolvição. Eu sei que essa questão ela é um pouquinho mais complicada, porque não tem como deduzir também, né? Você tinha que ter o conhecimento mesmo. Então, é assim que funciona o Tribunal do Júri. Próxima questão, questão 61.
Essa 61, e também tem, acho que uma mais para frente, eu deixei para a gente analisar sem o conhecimento jurídico. Por quê? Muitas vezes, na hora da prova, a gente não sabe tudo. E é normal não saber tudo. Algumas realmente não tem como deduzir. Mas essa tem. Então, eu vou explicar para vocês como, mais ou menos, a gente chegaria no raciocínio da letra C. Certo? Então, vamos lá. Romulado presenciou, na frente da sua casa, uma briga envolvendo 2 motoristas. Após calorosa discussão, ambos saíram de seus veículos e iniciaram uma sequência de agressões físicas mútuas. Por estar na janela de casa naquele momento, foi solicitada sua presença na delegacia como testemunha dos fatos. Romulado narrou ao delegado todos os detalhes do que acabara de ver e, 1 ano e meio depois, recebeu uma intimação do fórum para testemunhar em audiência de instrução e julgamento na 2ª Vara Criminal a respeito dos mesmos fatos. Sobre essa situação, ciente de que Romualdo, né? Romualdo não prestará compromisso. Desculpa. Romualdo tem memória fraca, aponte a alternativa correta. Letra A. Por força da memória fraca, Romualdo não prestará compromisso de dizer a verdade. É só a gente analisar, né? Quem não presta compromisso? Quem é suspeito. Então, suspeito não presta compromisso, né? E criança também. Letra B. Por força da fraca memória, Romualdo poderá se eximir de depor. Não, ele não pode falar, eu não vou depor, né? É até um ato atentatório de dignidade da justiça. Ele está lá justamente para depor. Né? Então, ele não pode se eximir. Ele pode ser dispensado. Isso é outra situação. Né? Ele se eximir é ele mesmo falando, não quero. Né? Não quero depor. Isso ele não pode fazer. Vamos para a letra D. Por força da fraca memória, o Romualdo poderá trazer seu testemunho por escrito. Não, o testemunho ele tem que ser falado, né? Ele só pode ser escrito por quem não consegue falar e não tem um intérprete, né? Então, pessoa muda e não tem um intérprete ali, ela pode escrever, mas ele fala. Então, não pode ser testemunho escrito, tem que ser falado. Então, por isso a letra C. Por força da fraca memória, o Romualdo poderá ter acesso a breve consulta a apontamentos feitos antes da audiência. Certo? 62. Recente lei de junho de 2023 alterou o prazo da prisão temporária de 5 para 15 dias. A família de Álvaro, preso temporariamente 2 dias antes do início da vigência da nova lei, procura você para uma consulta a respeito da retroatividade da nova lei. Você recebe o seguinte questionamento: essa nova lei pode ser aplicada para nosso familiar que já estava preso no momento que a lei entrou em vigor? Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que analisar? Essa lei é de natureza penal ou de natureza processual penal? Tá vendo? Ela não tem nada a ver com o processo, né? Com o procedimento do processo. Não tem a ver, por exemplo, com audiência, que não vão ser ouvidas 5 testemunhas, vão ser ouvidas 10. Não tem nada a ver com o processo em si. Então, ela é de natureza penal. Então, a gente já analisaria, né? A gente eliminaria a letra A e a letra C. Então, sobraria a letra B e a letra D. A gente lembra daquele princípio que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aqui, nesse caso, ela foi de 5 para 15. Então, ela aumentou, né? Ela prejudicaria o réu. Então, ela não vai ser aplicada, porque ela não vai retroagir. Certo? Questão 63. Essa também é aquele tipo de questão que exigiria, né, que a gente conhecesse a lei. Mas vamos tentar também fazer por eliminação. Porque a gente não consegue saber tudo, né? Tudo de todos os assuntos e nem precisa. Algumas questões a gente vai eliminando. É lógico que quanto mais conhecimento a gente tiver, vai ser melhor, né? Mas a gente não precisa saber tudo. Vamos lá. A Lei 14.532 de 2023 alterou a Lei 7.716 de 5 de janeiro de 89, Lei do Crime Racial. E o Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940, Código Penal,
A respeito das alterações promovidas na lei de racismo e na legislação criminal, marque a única alternativa correta. Letra A. A injúria racial, quando praticada em contexto de descontração, diversão ou recreação, caracteriza circunstância agravante. Gente, aqui a gente não sei, essa questão para mim não parece tão lógica, né? Porque é um caráter muito subjetivo, né? Ah, mas eu estava me divertindo. Ah, não estava me divertindo, não foi uma piada. Porque isso daqui também envolve muito o que é divertido para mim, não é divertido para você. Então, por isso, a gente eliminaria a letra A. A letra B. A vítima da injúria racial tem a opção de estar acompanhada de advogado ou defensor público. Gente, vítima geralmente não está acompanhada de advogado. É lógico que a gente pode ter as vítimas que contratem, né, Aqui, como o crime ele é de ação penal pública incondicionada, que já vai de encontro com a letra C, a vítima não tem advogado, né? Pode ter assistente de acusação, mas não tem advogado, certo? Então, a injúria racial é imprescritível, né? Não prescreve, e se promove mediante ação penal pública incondicionada. Essa daqui, na verdade, eu acho que é quase de conhecimento público, né? Que injúria racial não prescreve. São um dos crimes imprescritíveis. Lá estava o racismo e agora a injúria racial também. D. Funcionário público que pratica injúria racial no exercício de suas funções terá pena de peculato ofensa ampliado. Não, né? É injúria racial, não é peculato ofensa, certo? E acho que a última questão de processo penal. Firmino, Fábio e Felipe são amigos há 13 anos. Hoje, todos adultos com famílias constituídas trabalham na mesma empresa como gerente de vendas, um em cada filial. Sem nenhum ajuste prévio ou anuência à vontade um do outro, Firmino é flagrado praticando contravenção de sujar terreno alheio. Artigo 37 das Contravenções Penais. Fábio pratica pela 7ª vez no mês o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. E Filipe foi preso em flagrante por descumprir medida protetiva de urgência contra sua esposa. A respeito dessa situação, responda quais terão direito, após confessar, a receber uma proposta de acordo de não persecução penal. Então, vamos lá. Primeiro, quais que são... quando que não é cabível o acordo de NPP? Quando for cabível transação penal, se o investigado for reincidente, né? Salvo se for reincidente em contravenção penal. E também se houver provas de que ele é criminoso habitual, ter sido beneficiado nos últimos 5 anos em ANPP ou violência doméstica ou crimes contra a mulher. Então, vamos lá. Primeiro, o Firmino. Firmino, ele é flagrado praticando a contravenção de sujar terreno alheio. Gente, contravenção penal ou crimes de menor potencial ofensivo, a gente tem a transação penal. Então, por isso que não cabe acordo de não persecução penal, porque é cabível transação penal. Então, no Firmino, a gente elimina. Isso foi até uma das últimas revisões nossas, né? Fábio pratica pela 7ª vez no mesmo mês crime de furto qualificado. Então, o Fábio, ele está cada vez mais praticando crimes. Aqui não deixa claro, né, se ele já foi condenado, mas a hipótese, né, se houver prova suficiente de que é criminoso habitual. Gente, ele foi 7 vezes, né, foi no mesmo mês pelo crime de furto qualificado. Então, ele é um criminoso, né, habitual. E o Felipe? O Felipe é preso por descumprir medida protetiva de urgência contra a esposa. Então, aqui, contra a mulher, né? Então, não também é cabível acordo de não persecução penal. Então, letra D, nenhum deles. Então, pessoal, essas foram, né, as questões de processo penal. Espero que tenha ficado claro, né? Se houver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu tento ajudar vocês.
Eu tentei trazer algumas com não conhecimento jurídico, porque às vezes a gente, né, não sabe mesmo, e aí é bom a gente ir analisando, né, para eliminar mesmo. E aí eu trouxe alguns toques de como ir eliminar. Então, é isso. Boa semana para vocês e até a próxima.